Uma vez aqui para falar um pouco de histórias bonitas, histórias de vitórias que o Senhor Jesus tem dado aos nossos amigos, aos empresários de Belém do Pará, aos profissionais. Então, antes da gente começar hoje, Greg, Sim. eu queria chamar um vídeo para vocês entenderem, quem está assistindo a gente, quem está ouvindo a gente, entenderem quem é que vai ser entrevistado hoje, quem vai falar para a gente um pouco da sua história de superação e de sucesso. Opa, vamos lá. Estamos na Avenida Duque de Caxias, no bairro Marco, em Belém. Um lugar muito especial para Boas Novas. Aqui nós já confraternizamos inúmeras vezes e de diversas formas. Uma parceria que já dura aí longos anos, que tem muitas histórias a compartilhar e que você vai saber um pouquinho mais a partir de agora. Nós estamos na Boidouro, uma empresa que chegou em Belém em 2007 e hoje já conta com 5 unidades na região metropolitana de Belém. Para falar um pouco mais sobre essa história, aqui ao meu lado, Jandir Gugel, um dos sócios proprietários da churrascaria Boidouro. Família Boidouro que agradece a Boas Novas por estar na nossa empresa, podendo falar um pouco mais da Boidouro. Jandir, para a gente começar, eu queria falar um pouco sobre a história dessa churrascaria que já conquistou o Pará, né? Que já cresceu muito aqui, já são anos de história, mas a gente fica nessa curiosidade, como foi que surgiu, como começou a churrascaria Boidouro? A Boidouro é semelhante à Assembleia de Deus, né? Foi em Belém do Pará onde tudo começou, só que a gente está bem mais recente, né? Nós começamos em 2007 em Belém do Pará, então são 15 anos já de Boidouro e 12 anos de parceria com a Boas Novas já. Começamos aqui em Belém do Pará. Muita história para contar, né, Jandir? E houve um crescimento, né? Começou com, claro, uma unidade e hoje já se expandiu. É verdade, é muita história, né? Muitos tempos difíceis, no começo nada é fácil, né, nessa vida. A gente começou, éramos garçom, começamos em 13, eu e o Vacarim, que é meu sócio hoje, e na época o Osmar. A gente trabalhava de garçom e aí decidimos começar a montar uma churrascaria, aí começou bem lentamente, com uma unidade na João Paulo. Aí depois abrimos a Boidouro da Mandaré, foi a primeira, 2007. Depois 2008 na Duque de Caxias, depois Mário Covas, depois Augusto e agora por último na João Paulo, a Boidouro Prime, que é um segmento um pouco diferenciado. E muito bom, por sinal. Aproveitar aqui e vender meu peixe, né? Você que não conhece, é a nova Boidouro, totalmente repaginada, faça uma visita em uma das unidades, fica muito legal, atendimento, qualidade e ambiente. Que a gente conheceu a Boas Novas, a gente já foi buscar parceria, então já é mais de 10 anos, eu creio que é pelo menos 11 anos que a gente é parceiro forte da Boas Novas, então foi uma junção que deu certo. Inclusive para você que tem o seu comércio, eu convido você a conhecer melhor a Boas Novas, a anunciar na Boas Novas. Primeiro que é uma empresa cristã que transmite Jesus, serve a palavra de Deus para todo mundo e a gente sempre é bom contribuir, participar para fazer esse trabalho que Jesus nos mandou, né? Pregar Boas Novas. Em nome da família Boidouro, eu agradeço o aconchego que a gente teve em Belém do Pará, foi muito bom, um povo maravilhoso e agradeço também a Boas Novas por essa parceria e que Deus nos abençoe e vamos até Jesus voltar. Parabéns pela Boas Novas. Nesse horário a gente está aqui apresentando o programa, vendo toda, claro, a história dos nossos convidados, que está relacionada diretamente à churrascaria e pizzaria Boidouro, que é um sucesso no estado do Pará. A gente fica pensando assim, será que quando terminar a gente vai dar essa passeada por lá também, hein, Wellington? Eu estou pensando, aquela costela ali Opa, é um bom convite, não é isso? É um bom convite, é única, né? É única, é única. Então vamos lá, presente aí os nossos convidados, amigo. Bem, Faça a honra da casa. Como vocês viram, nós vamos falar hoje sobre... Pensou em churrasco em Belém? Pensou?
Boidouro. E nós estamos aqui hoje com Jandir e Vacarim, que são os proprietários da Boi de Ouro. Sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom ter vocês. Obrigado pelo convite aí. E a história deles, Greg, é muito interessante. Porque, como é que fala? É churrasco ou churrasco? É churrasco. Churrasco. Eles vêm de Palmito, Santa Catarina. Isso. Descendência italiana. Descendente italiano. Trabalharam na agricultura familiar, no campo mesmo. Foi aquela agricultura bem simplesinha Raiz, de arrar de boi, capinar de enxada, esse tipo de serviço braçal mesmo. Você Até também, porque Vacarim? terras montanhosas. Também, lá é muita serra, então a gente trabalha muito não tem, a região lá é pouca máquina, então a força braçal é que predomina, pelo menos na nossa época, né? Tem mudado um pouco no decorrer do tempo agora, mas na nossa época era muito força braçal. É muito curioso a história da imigração italiana no sul do Brasil, porque eles vieram para cá pensando que encontrariam a terra pronta só para plantar, né? E chegaram aqui e se depararam com outra realidade. Eles iam imaginar que era só chegar e botar a semente no chão e produzir, né? Mas aí a realidade era mata, muita mata. Tinha que começar a desmatar para fazer logo a casinha, para morrar. E vocês viveram parte disso aí, como vocês estão falando aqui, a família realmente é proveniente disso aí. E como foi esse processo onde vocês saíram do campo para começar uma atividade profissional fora da agricultura familiar? A gente trabalhava na agricultura junto com os pais, né? E devido à situação que era meio difícil, O que era essa agricultura, Jandir? pouca terra, a gente produzia feijão, milho, soja, criava porco, aí sempre vendia uma parte ficava para consumo. Para consumo da família. Aí, mas era pouca terra e a gente era uma família de 9 filhos. Aí então surgiu a oportunidade de trabalhar em churrascaria. O meu irmão tinha saído uns 4 anos antes de casa, aí estava em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, aí surgiu a oportunidade de trabalhar de garçom, que na visão seria muito melhor, que tu ia ganhar dinheiro todo mês, né? No interior você não ganha dinheiro todo mês, não. Só quando vendia safra. Mas aí, seria em Mato Grosso também? em Campo Grande. Aí Campo quando foi Grande. em 89, julho de 89, eu acabei saindo da casa do pai e a mãe para ir para uma cidade grande. Para quem saiu do mato era assim uma coisa meio espantosa. Aí meu irmão providenciou o dinheiro da passagem e lá fui eu. Quantos anos na época você tinha? Eu tinha Jandir? 17. 17 quando saiu. Fiz em abril e saí em julho. Aí você foi para Campo Grande e aí você começou na lida como garçom em vários restaurantes. Isso. Como foi a tua trajetória? Você ficou em Campo Grande ou você foi galgando outras cidades, outros estabelecimentos maiores? Fala um pouco aí pra no gente começo disso aí. eu fiquei em Campo Grande e aí trabalhei 30 dias na Copa, no bar que chama, só para mim ficar aprendendo. Na época eu não tinha nem ordenado, né? Não ganhei nada por isso, mas para mim já era muito bom por estar aprendendo a profissão. Estágio não remunerado, né? Aí depois eu comecei a trabalhar de garçom. Uhum. Aí fiquei 1 ano e pouco naquela churrascaria. Aí após eu consegui dar uma andada no Brasil. Aí eu trabalhei de garçom em Porto Alegre um pouco tempo. Depois fui para São Paulo, fui para o Rio. E depois eu retornei para Campo Grande na mesma churrascaria, mas daí era num outro bairro, uma churrascaria nova. Mas eram os mesmos proprietários. Quanto tempo nessa lida aí de várias cidades no Brasil que você Foi rodou? de 89 a 96, 7 anos rodando o Brasil como garçom. como garçom. Nesse tempo você não conhecia o Vacarim. Você falou que são 9 irmãos, mas você não tem parentesco com o Vacarim, não é Não, isso? a gente não tem parentesco. Embora a gente é da mesma cidade de Palmitos, mas a gente não se conhecia. Eu morava num interior, ele morava em outro, e ele é um pouco mais jovem também. Nessa época a gente se conhecia. Aí em 96 eu voltei de São Paulo para abrir a nova churrascaria em Campo Grande, que era dos mesmos patrões que eu estava na época. Aí começamos a trabalhar de garçom aí, e quando foi em 98 o Vacarim chegou. O Vacarim, De então, Palmitos, com 17 anos também, né, Vacarim? 17 o anos. Vacarim, então, também teve a mesma origem do Jandir. E fala um pouco pra gente, Vacarim, como foi essa tua trajetória até chegar a A cidade a grande. cidade, até o momento O que vocês se assustador. encontram. Foi muito parecido, né? A situação do interior na época era muito difícil, porque tudo feito braçalmente. Então, quando você está em 1 ou em 2, você faz por 1 ou por nenhum, como o povo do Sul fala, né? Por
por produzir pouco, porque a Força Braçal produz pouco. Então, na época, a gente estava lá, teve um ano que a gente fez uma boa colheita, mas o produto valorizou e quando a gente foi vender, o produto baixou. E teve a oportunidade de ter pessoas conhecidas que conheciam os proprietários da churrascaria onde o Jandir trabalhava, né, que eles eram parentes. Eles falaram que eles iam para Campo Grande trabalhar e a minha mãe falou que ia para lá trabalhar. A gente começou a brincar e rir, aonde que vai sair daqui para ir 1.000 quilômetros de Palmitos para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trabalhar. E ela falou, eu vou tirar minha CTPS e vou ir trabalhar. E acabou a história. A gente não acreditando e ela pegou o ônibus e foi. Ficou eu, 2 irmãos e o pai, ficamos na roça. E ela foi para lá, foi trabalhar. Se passou aí 60, 90 dias. Aí meu irmão, nós tínhamos uma condição de sociedade com um tio meu. E ele foi trabalhar de motorista de caminhão com um tio nosso. E acabou voltando numa viagem e falou assim, você quer ir para lá? Eu falei, bora lá tirar essas férias aí, que não tem férias, no interior não tem férias, nós vamos tirar férias. Eu fui para lá e comecei a trabalhar numa concessionária de moto como lavador. E no final de semana, como eu ia ficar em casa sozinho, com 17 anos, eu tinha cidade grande, tinha bastante medo, a mãe falou, não, bora lá pra churrascaria, tu fica sentado lá vendo o povo trabalhar. Eu falei, tá, beleza, vamos. E aí eu conheci o proprietário e na volta o proprietário deu carona pra mãe, né, para ir até perto de casa, e eu falei para ele, olha, se aparecer uma oportunidade, eu gostaria muito de trabalhar como garçom. E ele falou, a gente não pega ninguém sem experiência, a gente procura alguém com experiência. Eu continuei trabalhando de lavador, se passou 15 dias, então ele fez o convite para minha mãe, se realmente eu queria trabalhar, e se eu tivesse o desejo e força de vontade do que a mãe tinha para trabalhar na loja deles, da churrascaria, que eu poderia dar baixa no trabalho e trabalhar com eles. Aí, como precisa documentação, eu tive que voltar para Santa Catarina, dar entrada no juramento da bandeira, com 17 para 18 anos, e voltar com a terceira organizada para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ali sim fazer o juramento da bandeira e ter o documento que precisava também para assinar a CTPS. E aí foi isso que aconteceu. Eu fui para lá, voltei e comecei a trabalhar onde eu conheci o Jandir e aprendi a trabalhar com o Jandir e mais alguns amigos que a gente tem contato até hoje. Que história curiosa, bacana, né? muito legal. Saem do mesmo Legal. município, vão se encontrar na cidade grande. E aí cria-se uma amizade. O Jandir e o Vacarim começam solteiros na época ainda, né? Era. A gente era solteiro, aí criou logo uma amizade forte, logo desde o início. A gente morava no numa... campeonato, você foi que ainda instruiu ele Você já tinha 7 anos de deu as profissão. instruções. Eu já tinha 7 anos, aí a gente começou a ensinar ele, que era do mato, né? Igual a gente, mas tinha um bocado de coisa para aprender. Mais lá na frente, né? Aí a gente morava numa república, digamos assim, que a churrascaria providenciava para os funcionários morar. Uhum. Os dois eram solteiros, a gente morava lá, e aí, nesse tempo, eu já estava começando a caminhar com Deus, né? Começando a ir na igreja. Aí eu tinha o hábito de ler a Bíblia praticamente todo dia. Aí a gente morava numa beliche, ele dormia em cima e eu embaixo, aí eu deixava a luz ligada lá por uma meia hora e ficava lendo, né? Aí ele de cima ficou curioso o que eu tava, tanto que eu lia, eu tava lendo a história de Jó na época. Jó. Aí comecei a ler para ele e ele ficou meio sem saber, sem acreditar muito, meio curioso. E aí foi lendo e acabou que eu ia no tempo central lá de Campo Grande, nos quinta tarde tinha um culto. Aí acabei que eu levei ele nas quintas e fomos caminhando até ele se converter. Meu filho na fé, ó. Primeiro filho meu na fé. Evangelizou e discipulou o Vacarim. A história é bacana. Que legal. Não, treinou ele na churrascaria e depois já foi o pai da fé nele também, já conduziu. Que bacana, que legal. Que legal. E como é que funciona? Aí, ok, vocês chegaram lá, se estabeleceram, e esse processo para chegar de Campo Grande até Belém do Pará, como é que ele acontece? Vocês vêm junto para cá? Fala um pouco pra gente, como foi que surgiu Belém na história? Aí a história é longa ainda e a gente trabalhou até 2001, antes de sair para Brasília, acho que foi, né? Foi. Trabalhamos aí uns 3 anos juntos, acho que foi, de garçom. E a gente sempre manteve a amizade, e aí começamos a ir na igreja, então fortaleceu mais. A gente tinha sonho na época de comprar um caminhão e ser sócio num caminhão. Como ele tinha um irmão que
tinha sociedade com caminhão. Então a Ah, gente não o precisava nem sonho de abrir vocês churrascaria, era ter um restaurante. caminhão. Nós tinha Fazer frete. focado em caminhão. Bora trabalhar, juntar recursos para ver se conseguiam comprar um caminhão, que era um sonho muito distante na época. Mas a gente tinha essa visão. E aí fomos trabalhando, aí o Vacarim saiu após, foi para Brasília, quando inaugurou a Porcão, ele foi trabalhar para lá. Eu continuei, aí após uns 5 anos eu já fui gerente da churrascaria, fui crescendo de cargo. E aí, quando foi em 2007, surgiu a oportunidade de vir para Belém do Pará. Na época eu já tinha o Osmar, que trabalhou com a gente também lá em 2097, 98, trabalhou também um Na mesma período. churrascaria? Na mesma churrascaria. Uhum. Aí ele também saiu e veio para Belém, montou um lanche. Para quem já deve ter comido esse lanche na João Paulo com Chaco, tem até hoje, né? Uhum. Era o lanche dos Mar. Uhum. Ele mesmo que fazia, então a gente mantinha contato com ele também. Ele sempre falou que Belém era uma cidade próspera, boa. Aí foi em janeiro de 2007 eu vim para conhecer. Fiquei uma semana aí com ele. Aí a gente se fez proposta, aí eu voltei para Campo Grande, pedi a minha conta lá, acertei tudinho e vim para Belém. E nesse tempo o Vacarim já estava em Belém, voltou para Belém, né? Depois do Brasil, tu voltou para Belém. Campo Grande. Voltou para Campo Grande. Para Campo Grande, perdão. Eu lembro que a gente se encontrou numa igreja batista, que eu vinha para Belém. Aí tu me deu até apoio. Na época eu nem queria muito vir para Belém, mas aí... Nessa sua vinda para Belém aí, você estava em Campo Grande. Campo Grande. Tá, aí lá você pediu as contas e veio para Belém. Belém. E não foi só as contas não, tem essa história, eu conheço um pouquinho mais essa história, que não foram só as contas que vieram não, se desfez de algumas outras coisas para vir para cá, né, amigo? É verdade. Até então eu tinha conseguido construir uma casa pequena, Uhum. mas foi tudo que eu tinha conseguido. Aí eu vendi, peguei o recurso e cheguei aqui para ser sócio do Osmar. Que já era na churrascaria Deu certinho, Osmar. na churrascaria do Osmar aí na João Paulo. Legal. E nesse meio tempo, o Vacarim está em Brasília, lá na Porcão, trabalhando como garçom. Vocês não perderam o contato. Esse projeto do caminhão continuou firme aí, vocês estavam guardando dinheiro para comprar o caminhão e o objetivo era sair da profissão de garçom e começar a desbravar o Brasil no meio da estrada. Aí o Vacarim tinha ido em Brasília, tinha regressado para Campo Grande, aí eu vinha para Belém e tu ia para o Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro era. Aí ele ia para o Rio de Janeiro trabalhar com os parentes dele que tem churrascaria. Aí também foi uma história bacana que aconteceu entre a gente, que Deus entrou com provisão que a gente não sabia na época, mas depois em Belém ficamos conhecendo os projetos de Deus, né? Aí ele foi para Rio de Janeiro trabalhar, chegou lá, se deu de cara com uma construção no começo, uma obra pesada. Aí os parentes dele jogaram ele na obra, falaram, se vira aí, dá teu jeito. Aí ele foi aprendendo, né, de construção de obra, e aí a gente nunca imaginava que depois a gente ia usar essa mão de obra valorosa aqui em Belém, que a gente construiu as lojas. Fala um pouco pra gente, Vacarim, dessa tua experiência aí na construção civil. Os projetos de Deus a gente nunca vê na hora, né? Quando eu regressei do Rio de Janeiro, que voltei para Campo Grande e me encontrei com o Jandir, e ali conversamos sobre a vinda dele para Belém do Pará, e conversamos muito, né? E ele estava assim um pouco indeciso, vem, não vem, vem, não vem. Eu falei, Jandir, é oportunidade, pô. Se tu não agarrar a oportunidade agora, pode ser que depois o povo do Sul diz que não passa o cavalo encilhado 2 vezes no mesmo lugar, né? E a gente também hoje não vê por isso, hoje a gente vê no propósito de Deus, né? Sim. Antigamente a gente até poderia ver algumas coisas do mundo, mas hoje a gente vê muito como propósito de Deus. E na época, quando eu voltei do Rio de Janeiro, conversei com o Jandir, eu falei para ele, dei muito apoio e falei que era para ele vir mesmo, que se ele via que realmente estava dando o que dava a churrascaria, que ele pôde participar e ver os números, que era muito mais viável ele vir do que ficar. E trabalhar mais e colocar em prática tudo que ele conhecia para melhorar a churrascaria do seu Osmar, na época que trouxe ele, né? E ele decidiu, não, então vamos realmente desfazer da casa, porque se desfazer de um bem é difícil, onde tu sofreu tanto para conquistar, né? Claro, tem todo um apego. E casa própria, todo mundo sonha em ter. Por mais humilde que seja, mas se tu conseguiu, é tua. Né? E tu fica com aquele apego. E ele se desapegou de uma casa da família, onde ele tinha um lugar seguro para viver, para ir morar de aluguel novamente e tentar conquistar algo. E aí eu fui para o Rio de Janeiro.
Meus primos me convidaram para ir para lá, falaram, não, em 15 a 20, 30 dias a gente inaugura o restaurante e tá pronto. Quando eu cheguei, passei 4 meses para 5 meses em obra. E ele falou, olha, se tu quiser ficar com a gente, você fica aí trabalhando, como mestre de obra, acompanhando o construtor e os engenheiros. E você tem que dar resultado. Se tu quiser ter um emprego, tu sabe que se tu voltar para trás, corre o risco de tu não ter o emprego que tu tinha lá. Então, você tem que ver o que você quer da vida, e se você quiser ficar, tu fica e trabalha e dá resultado. Caso contrário, você começa do zero lá, de onde você estava trabalhando. E aí foi onde que eu aprendi muita coisa sobre engenharia, estrutura, divisão do prédio para conseguir trabalhar, melhor locação para tu conseguir trabalhar na hora da correria, quando tem cliente na churrascaria, e da agilidade para poder chegar o produto na mesa do cliente mais rapidez. É impossível ouvir a história deles, e particularmente essa parte que o Vacarim está contando da história dele, e não lembrar da palavra de Deus, né? Da história de José. Os planos de Deus para a nossa vida, eles vão, se a gente tiver coração nele, entregar a nossa vida, eles vão seguir aquilo que Deus quer. E José, ele passou pela casa de Potifar, ele passou pela prisão, e nesses lugares ele foi um governador, ele foi um líder ali, que era uma espécie de um estágio para aquilo que Deus tinha para ele. E é interessante, o Vacarim, ele vai para o Rio de Janeiro com uma proposta, mas chega lá, ele vai desenvolver um outro trabalho que dá a ele know-how, dá conhecimento numa área que ele não conhecia, e que aqui em Belém, você vem para Belém quando, Vacarim? Final de 2007, onde a gente inaugurou a primeira loja foi 10 de dezembro de 2007? Foi. Na Tamandaré, lado esquerdo, que depois o dono foi desapropriado e a gente teve que sair, que todos os pontos nossos são alugados, né? Então, em setembro eu cheguei aqui, de 2007. 13 de setembro, se não me falha a memória. Eu cheguei em setembro e a gente começou a procurar a equipe. Como o Osmar estava mais velho aqui, ele tinha pessoas conhecidas e começamos a procurar a equipe. E a ideia de montar aquela churrascaria, se tinha uma outra ideia. Aí quando eu cheguei e apresentei para o seu Osmar e seu Jandir o novo modelo que a gente poderia montar para deixá-la mais aberta, que mais o cliente funcional, né? Isso, funcional, e que o cliente pudesse ter mais visão ao lado externo, eles acataram, mas foi com a experiência que eu tive lá atrás. Por isso que eu falo, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu não entendi os projetos de Deus. Quando eu cheguei em Belém, eu comecei a entender os projetos de Deus do que tinha acontecido no Rio de Janeiro. O porquê eu tinha passado por lá e porquê estava tendo aquele aprendizado no Rio de Janeiro para pôr em prática aqui em Belém. E as demais lojas, todas as demais lojas. Nós sentamos, eu, Jandir, e ainda enquanto o seu Osmar estava junto, nós sentávamos, a gente colocava num papel, fazia as divisórias, eu fazia 4 ou 5 plantas em papel A4 ou até em guardanapo, com toda a metragem, apresentava para eles, eles via qual que achavam melhor. Vacarim, separa essa, dá pro projetista e pro engenheiro para tirar as ART e vamos trabalhar nesse modelo aqui. Quer dizer que você ainda veio e ainda trabalhou ainda com o Osmar, vocês três juntos, né? Quando você veio para trabalhar, até 2011. Isso. A Boidouro surgiu de uma ramificação, uma outra proposta. Até então a gente tinha a churrascaria do Osmar com uma proposta, um modelo. Aí surge a Boidouro também da mesma sociedade de vocês, mas já com uma outra proposta, né? A ideia da Boidouro foi atingir pelo menos um outro público, né? Conta um pouco para a gente dessa experiência, porque até então a gente tem vocês aí iniciando junto na churrascaria do Osmar, que foi bastante conhecida ali na João Paulo, né? E aí depois já surge a Boidouro para oferecer essa outra proposta para o público, um outro atendimento, enfim, não só atendimento, mas um outro produto, uma outra proposta no geral. Fala um pouquinho para a gente aí dessa. Quando que a gente uniu as forças, a gente viu que a churrascaria do Osmar trabalhava com uma proposta, né? E como eu vim para cá e antes de a gente abrir a Boidouro, eu acabei, o Jandir e o Osmar, me levando nas outras churrascarias que nós tínhamos no Pará. Então, antigamente era só rodízio, né? E no Rio de Janeiro, onde eu trabalhava, tinha rodízio, quilo, e à noite, além do rodízio e quilo, tinha pizza.
Aí a ideia era, desde a primeira, colocar pizza. Mas como era pequena, não dava. Então a gente trabalhou com rodízio de quilo. Quando houve a desapropriação do proprietário do terreno, que nós tivemos que sair, a gente conseguiu fazer a locação de um terreno maior, a gente já planejou em abrir como pizzaria também à noite e usufruir do buffet a quilo e o churrasco, o rodízio à noite também, não só durante o dia. Então a gente procurou a buscar pessoas qualificadas para conseguir fazer um atendimento de rodízio bom. A gente veio com a proposta, não que quem estava no Pará, o trabalho era ruim, mas a gente procurava sempre superar para que a gente tivesse algo a mais, porque comida a gente acha em todo restaurante. Então, o difícil é conseguir achar um sorriso, né, da pessoa que está nos atendendo, ser cortês, usar aquele calor humano, aquela coisa familiar dentro do restaurante. Então, a gente procurou implantar isso dentro da nossa churrascaria, implantar esse tipo de trabalho. Sempre um sorriso cortês, buscar aquela coisa familiar, não invadindo a mesa do cliente, invadindo a privacidade do cliente, mas buscando colocar ele e que ele se sinta em casa quando está no nosso restaurante. Muito bom. E isso é muito perceptível, né? No atendimento da Boidouro, isso é perceptível demais. Tem até parabéns no dia do aniversário lá. Pá, e o pessoal é animado, hein? Aquele parabéns lá, vou te falar. Às vezes eu falo que pode ser muito barulho também, né? Pá, você está conversando aqui, toma aquele susto. Bem animado. Gente, olha só. Empreender é algo muito difícil. A gente sabe disso. No Brasil, empreender é um desafio, na verdade. E empreender com pouco dinheiro é mais desafiador ainda. Então, dentro das maiores dificuldades para empreender em uma cidade nova, que vocês pouco conhecem, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram nesse novo mercado, abrindo loja, porque vocês vieram desenvolvendo uma outra função, garçom, e vocês vêm para cá para empreender, para começar um negócio. Como é que foi esse processo? Quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram aqui em Belém do Pará? A dificuldade maior é captar recursos, né? Como a gente veio do zero, então não tinha recurso, aí foi mais difícil obter recurso, mas na primeira loja da Boidouro da Tamandaré a gente conseguiu um recurso no banco, que nos ajudou, não foi muito, mas foi uns 40% da obra, mas aí, como Deus tinha capacitado o nosso mestre de obra aqui no Rio de Janeiro, as nossas obras acabou que foi muito rápido, né? A loja da Tamandaré, vocês conhecem, uma loja bem grande, não lembro quantos metros quadrados tem de loja, acho que é 1.000, né? 1.100 construído. A gente conseguiu começar e pôr a loja para funcionar em 4 meses e meio. 4 meses e meio. Do zero. Do zero. Plantando estaca. 45 bases de estaca. Então, aí já ajudava para você não ficar aquela obra longa e comendo dinheiro que ninguém tinha esse dinheiro, né? Aí a gente já tinha da João Paulo funcionando, então a gente sacrificava lá e botava lá. Mas foi uns dias assim, terrível, que não foi fácil, não. Parece que o Vacarim, quando ele chegou em Belém do Pará, ele passou aí um período bem delicado, né, Vacarim? Não tinha nem lugar para dormir. Só cortando um pouquinho, eu lembrei, o Vacarim com os pedreiros lá para pagar, né? A gente fazia pagamento semanal no sábado, aí não tinha dinheiro, tinha que catar dinheiro, esperar vender na João Paulo, e aí um dia ele me ligou meio chateado, bravo, cadê o dinheiro? Que o povo estava querendo ir embora. Então foi um período difícil, mas conseguimos superar. Puxa vida, sufoco, né? Foi sufoco. O Jandira, assim, graças a Deus, Deus tem dado sabedoria para o Jandira. A parte calma do negócio é o Jandira. Eu sou um pouquinho mais enérgico. Mas já melhorou, já. Era pior. Aí ele sempre me segurou, graças a Deus. E qual foi a pergunta, pastor? Quando você chegou aqui, me contaram que foi um momento difícil. Quando a gente abriu a primeira loja, eu fiquei um período assim, dentro da loja dormindo, dentro da churrascaria. Por quê? Não tinha cerca elétrica e faltava uma janela. E a gente não tinha ninguém como segurança e nem um cachorro para deixar lá. E não tinha mais dinheiro para botar. Faltava o vidro, faltava a cerca elétrica e faltava o segurança. E se nós botávamos segurança, não sobrava dinheiro. Parece ser pouco, mínimo, mas de grão em grão, que eu vou voltar a falar, o povo do Sul diz que a galinha encheu o papo. Então a gente continua com essa tese, é de grão em grão que a galinha enche o papo. É de pouco em pouco. Então a gente fazendo economia, eu fiquei um tempo dormindo dentro da churrascaria, foi um período não longo, mas curto,
e duro. E depois disso, eu passei a dormir junto com os funcionários no albergue, que a gente tinha uma casa alugada para funcionário, onde os funcionários tinham os quartos e eu dormi na sala, né? Para segurar o dinheiro, ser aquela coisa mais firme. E eu tinha uns acolchoado velho lá que eu pendurei na sala lá para ninguém me ver deitado dormindo no chão. Passando aí mais um mês, 2 meses, 3 meses, o Jandir, como sempre, sensibilizou e compadeceu, falou: Vacarim, bora passar a integrar lá na minha família, a ficar no apartamento alugado que nós estamos. A gente divide aí por pessoa quanto dá o aluguel e a gente paga junto. Você já era casado? Não, solteiro ainda. Eu já era. O Jandir era casado. Eu falei, então bora lá, Jandir. Se tu e a tua esposa não se importar, e você deu um quarto lá pra mim, de boa, tranquilo. E eu fui morar com o Jandir, passamos mais um longo tempo junto, morando no mesmo apartamento, para não sacrificar o dinheiro da churrascaria, para conseguir ter certeza absoluta que a gente ia conseguir pagar as contas onde a gente tinha feito compromisso. Quem olha assim, Uau. Poxa, proprietário, são 5 lojas, é isso? 5 lojas. 5 lojas, não faz ideia Essa história, da os bastidores, dificuldade, do processo até chegar a esse momento que eles vivem hoje. Com certeza, um momento bem mais confortável financeiramente. Já não dá para dormir mais no chão, né, Vacarinha? Hoje já não dorme mais, não põe mais o colchãozinho no chão, não. Né? Mas se passaram aí 3 longos anos que dentro da Mário Covas eu dormi dentro da churrascaria também. Dentro também. E logo depois dessa pandemia que teve em 2020, foi desesperador. Essa pandemia aí, eu e o Jandir pensávamos que tudo que a gente tinha construído nós íamos perder, porque o nosso CPF estava em tudo que era financiamento no banco. Automaticamente CPF ligado ao CNPJ, nós pensávamos que íamos perder tudo que nós tínhamos construído ali nos longos de 13 anos. Porque foi muita dívida adquirida para pagar aluguel, mesmo sendo 50%, para pagar energia, porque não dava para desligar freezer, que tinha ainda carne, pagar folha de pagamento. A gente é do presumido, então tem imposto que é parcelado nos 3 meses para frente. Então, tudo trimestral. Mensual do trimestral que dá um susto no empresário. Né? Então, tudo isso levou um desespero muito grande em 2020 e Deus tem suprido. E mesmo em 2020 teve a reforma da Tamandaré, reforma logo após da Duque, mesmo com dívida até o pescoço, a água batendo já na narina e nós fazendo financiamento e o banco liberando. E nós fazendo financiamento para reformar as lojas, para voltar ao movimento e tentar fazer alguma coisa diferente aqui no Pará, para a gente continuar com o cliente e o cliente satisfeito. Então, não foi fácil. Até hoje a gente paga financiamento lá de 2020 lá. Mas tá bom, Deus tá... Mas tá dando para... Deus tá abençoando. A gente manteve todos os funcionários, não demitimos nenhum na pandemia. Coisa interessante, né, Wellington? Assim, uma característica muito similar deles dois, essa ousadia de fazer, né? De você, tanto um quanto o outro, a gente percebe isso. Jandir saindo de lá também. Aliás, acho que todo mundo que sai da sua cidade para ir para uma outra desconhecida, com cultura diferente, enfim, com tudo muito diferente, tem que ter realmente essa ousadia, esse desprendimento. Você se lança em uma coisa que você não sabe se vai dar certo, você não conhece o contexto, você não tem tanta informação. Então a gente percebe essa característica muito parecida, muito similar de um e de outro, né? Essa ousadia. O Vacarim falando agora aqui, financiamento, vamos fazer, quer dizer, está apertado, mas a gente acredita no projeto, a gente precisa fazer alguma coisa e vamos pôr mais combustível nisso aí para a gente seguir em frente, né? Isso aí. Eu estava conversando com o Vacarim na sexta-feira e ele me falou um negócio muito curioso, Greg. Eu queria perguntar a ele. Alguém chegou com ele um dia e perguntou assim, mas e você, tudo isso aqui, tirando Deus, qual é que é o mérito de vocês? E ele me respondeu um negócio muito interessante que eu queria que você respondesse aqui pra gente. Rapaz, até hoje, se nós tirar Deus, nosso projeto acaba. Uau. Não tem. O Jandir não tem 2º grau completo. Eu tenho 2º grau completo tirado no supletivo. Então, conhecimento a gente tem de trabalhar. Mas o nosso projeto, o nosso andar, não tiver... A provisão, se não tiver Deus. A gente... tem gente que diz, vocês são ricos. Não, a gente não é rico e não tem dinheiro, tem muito pouco. O que eu consigo falar e falo com propriedade, a gente é próspero.
E a prosperidade vem de Deus, não vem de ninguém. Então, toda essa sabedoria que a gente tem no nosso negócio, ela não vem de estudo, ela vem de trabalho e daquele versículo que diz na Bíblia. Se tu não tem sabedoria, peça que ele vos dá deliberadamente. Então, a gente se firmou nisso, em outros versículos da Bíblia, a gente se firmou, sempre orou muito, sempre pediu a Deus. E é isso. Se a gente tirar Deus, ele insistiu. Essa pessoa insistiu 3, 4 vezes fazendo a mesma pergunta. Não, mas qual que é o segredo de vocês? O nosso segredo é Deus. O nosso segredo é Deus e ponto. Acabou. Uau, que lindo, que lindo. Rapaz, a cada entrevista aqui, Greg, o que é muito curioso, cara, é que a gente recebe uma verdadeira energia de motivação e de fé. Sem dúvida. Entendeu? Porque a gente percebe em cada testemunho que realmente, se não for a mão de Deus, nada teria acontecido. E é curioso, porque todos eles são muito, muito dedicados ao trabalho, mas o principal ingrediente é confiar que o nosso Deus, exatamente. Né? Trabalho, fé e trabalho, trabalho e fé. Trabalho e fé, é verdade. É isso aí. E como é que é essa questão da sociedade? Sociedade é um negócio difícil, né? Todo mundo fala que ter uma sociedade não é para todo mundo. E como é que vocês administram isso? Quais são os conselhos que vocês dariam para os nossos espectadores e ouvintes sobre sociedade? Essa pergunta é boa. Porque a sociedade de vocês parece ser uma sociedade muito boa, bem bom relacionamento, bem alinhada. A sociedade, a base vai ter que ter confiança. Se não tiver confiança, não é um bom sinal de ter um sócio. Então, o quesito-chave é confiança. Eu e o Vacarinha, a gente tem uma confiança, assim, bem tranquila, bem honesto um com o outro. Então, isso já ajuda 99%, né? E a gente tá junto aí há 16 anos, agora em outubro, né? Vai completar 16 anos. E você, Vacarinha, o que você destacaria, além desse ponto que o Jandir falou? Você é casado? Sou. Você é casado. Casado. Qual a base para manter um casamento? Confiança, fidelidade. Acabou. Confiança, fidelidade, trabalho, honestidade. Não tem para onde correr. Sociedade é igual casamento. Nem sempre a gente tem razão. Mas, às vezes, a gente quer falar. Mesmo o outro não tendo razão, vai ouvir. Depois ele vai falar, olha, você estava errado nesse ponto. E você vai chegar e falar, poxa, me perdoa, estava errado. É igual casamento. Sociedade é igual casamento. O limite do outro, né? A gente se conhece, quando ele tá nervoso fora do padrão que eu já conheço, eu já fico na minha, posso falar alguma coisa após isso, mas na hora eu sei que não vai adiantar, né? Então, é conhecimento, é confiança e saber respeitar o limite um do outro. E aí, deu tudo certo, tá dando certo até hoje. Legal. E eu creio que vai até que Deus quiser. É uma parceria de sucesso e de referência na nossa cidade, né? Porque a Boidouro se tornou essa empresa referência dentro do segmento onde ela atua. A gente percebe que ela hoje já não é mais aquela empresa em que talvez luta para firmar a sua marca, embora a continuidade, claro, seja importante, mas a gente vê a Boidouro já consolidada. São quantos anos já, Jandir? 16 anos agora. 16 anos, né? 16 anos já de Boidouro. Então, quer dizer, é um trabalho consolidado, uma empresa consolidada, que, claro, vem da bênção de Deus, do reflexo também dessa parceria bem alinhada, como disse Tom, essa sociedade bem alinhada de vocês, que acaba transbordando também na equipe de vocês. A gente percebe, falamos já aqui, uma equipe que faz a diferença, atende bem, enfim, a Boidouro realmente faz. Sem falar, claro, do que vocês oferecem. Agora, você fez uma pergunta interessante, então eu posso fazer uma pergunta claro, também amigo, curiosa aqui? Qual é o segredo do churrasco, hein, amigo? Porque o churrasco também é diferente, é um negócio diferenciado. O que vocês põem lá no churrasco? Eu gosto de preparar um churrasco. Mas churrasco não tem segredo, todo mundo sabe. Segredo. Tá escancarado para todo mundo. Tem segredo, tem nada, sim. é só Tem no segredo, sal. sim. Segredo é só sal grosso, não tem mistério. Vacarinho vai falar. Conta, Vacarinho. Eu Mas já perguntei para ele mais não- 50 vezes, ele nunca não me escondemos fala. segredo, Conta, não, Vacarinho. a gente não Qual- esconde segredo, não. Rapaz, o que a gente faz diariamente em nossas orações é pedir para que Deus ponha o tempero dele. Mas churrasco, brasa e sal. Lógico, tempero Talvez eu não de esteja Deus, orando mas- na hora de assar o churrasco, então. tá velho. faltando Então, tá oração. faltando oração. Mas a gente pede muito a Deus para que o cliente venha se satisfazer com o sabor e com o ambiente. A gente sabe que toda pessoa tem o dia mau, né?
E a gente trabalha hoje com uma média aí de 60 funcionários diário em nossa loja. Em todas as 5 lojas? É, uma média de uma 60, média, a equipe toda. E todo dia a gente tem o dia mau. Claro. Não é todo dia, mas todas as pessoas têm um dia mau. Vez ou outra a gente tem E graças a dia. Deus, o Espírito de Deus tem conseguido conciliar esse nosso dia mau, que a gente possa se calar e conseguir harmonizar com o cliente e ficar bem. Mas o segredo do churrasco é isso. É sal grosso, brasa e a altura certa da brasa. Não deve ter tanto, claro, tanto segredo assim e tal, mas eu acredito nisso. Mas uma coisa é certa, vocês devem primar bastante pela qualidade, né? A qualidade da carne, do produto, de todo o processo que vocês praticam ali para que chegue a esse ponto de sabor que a gente já conhece, que é um sabor realmente incrível, né? Então existe, claro, também toda essa preocupação, né, gente? Tem que ter uma carne de qualidade, né, para poder chegar um churrasco de qualidade no prato do cliente. Então, às vezes o churrasco que se faz em casa pode não estar tão gostoso porque você escolheu uma carne de não qualidade adequada para o churrasco. Sim. Tem carnes que não é nem para churrasco, né? E vocês cuidam disso, vocês mesmos escolhem a carne que vocês vão servir aos clientes, ou tem alguém que já cuida disso aí, já passaram esse conhecimento? Não, hoje a gente já tem os fornecedores que já sabem a nossa qualidade, né? Então, o nosso modelo de qualidade, então já fica mais tranquilo. Mas mesmo assim tem que dar uma passada no olho. Entendi. Mas o segredo é esse mesmo, não, é revelado, não tem segredo. E o segredo também, a gente ora todo dia antes de abrir a loja, a gente faz oração para Deus, Já abençoa, participei de pede alguns sabedoria, momentos desses, pede para Deus muito abençoar o legais. alimento por sabor e por paz, para quem chegar pode sentir paz, porque às vezes o cara vem da rua nervoso, estressado, né? Se ele bater com mais um estressado aí, já não vai dar certo. Então, tem a mão de Deus também, que é o segredo maior, né? Amém. Deixa eu fazer uma pergunta bem estratégica para vocês aqui. Bem, eu não sou tão... Eu sou jovem, né? Então... Mas eu lembro de um tempo que Belém do Pará tinham 2 ou 3 churrascarias, né? Verdade. E vocês vêm com um conceito novo e expandem em pontos estratégicos da cidade. Isso foi algo que vocês estudaram, aonde montar as churrascarias, ou simplesmente aconteceu de ter um prédio ali e colocaram? Rapaz, muito interessante. Que aí o Jandir ficava andando por aí em volta e pedindo a Deus. E todos os nossos pontos são direcionados por Deus. Nenhum tá fora do plano de Deus. Todos eles. Aí vai ter muita gente que vai falar, esses caras são malucos, não pode ser. Eu vou voltar a falar, pô. Não tem segundo grau completo, tem segundo grau completo. A gente não tem todo esse know-how de conhecimento. E nós estamos com 5 pontos bem colocados em Belém. Se não for o direcionamento do Espírito Santo, então não é nada. Então pode acabar boidouro e abrir mão de tudo. A que gente foram localizava pontos um que imóvel e muito dele a gente foi lá e orou, né? O da Mário Covas eu lembro que a gente foi, tava era abandonado, cheio de mato e tal. A gente foi lá e o meu cunhado, não sei se tava junto. A gente orou e apresentou a Deus. E aí começava a fluir, todos eles, a gente conseguiu alugar locação fácil, sem fiador, sem avalista, sem nada, né? É de Deus mesmo, desde o primeiro. Primeiro a gente ficou procurando onde é que o cara morava, que tava abandonado também na Tamandaré. Do outro lado era Mesbla Náutica, ficou uns 10 anos abandonado, aí a gente parou lá e falou, olha, aqui dá uma churrascaria bacana, de esquina e tal, e tinha uma senhora fazendo tapioquinha lá, tá lá até hoje. Aí perguntamos para ela, a senhora conhece quem que é o dono? Ela falou, parece que é um senhor da loja da Boracha. Aí a gente voltou para a churrascaria, aí os Osmar, pegamos aquela lista amarela na época, né? Procurar uma tal de loja da Boracha. Aí achamos, fomos lá. Era o seu Antônio, um português, também muito gente fina. E eu acho que Deus botou no coração dele e ele já alugou logo, sem avalista, sem fiador, sem calção. Foi A de Deus mesmo. pergunta é justamente por isso, é porque hoje um grande problema do empreendedor é ele conseguir o ponto onde ele vai alcançar o público dele, independente de qual segmento ele vai atuar. E a gente percebe que o ponto de vocês são muito estratégicos. As lojas, graças a Deus, sempre estão muito cheias, né? E é curioso, porque o empreendedor, ele tem essa dificuldade. Então, a dica para os nossos empreendedores que estão assistindo, quer montar uma loja, independente do segmento, a gente primeiro vai orar, pedir ao Senhor Jesus a orientação para saber onde é que você vai se estabelecer, não é isso? É isso aí. Tem que ter fé e ação, as duas juntas. E se você fossem dar dicas hoje
Tem muita gente que quer começar um pequeno negócio. Esse segmento da alimentação é um segmento delicado, que tem alguns pontos muito interessantes que precisam ser observados. Quais seriam as dicas que vocês dariam para essas pessoas que estão nos assistindo, que querem empreender, quer começar a montar um churrasquinho de gato, ou então uma peixaria, enfim, alguma coisa com alimentação? Quais são as dicas importantes que eles não podem deixar de observar? Umas dicas importantes que a gente pode dar é você manter o pé no chão, bem no chão, né? Trabalhar com produto de qualidade, ter produto ser sempre de qualidade que possa diferenciar dos demais. E aí tu vai devagarinho, degrau por degrau, vai trabalhando e retendo os recursos, sabendo que o dinheiro que entra, quem tem um comércio que abre todo dia entra dinheiro, mas o dinheiro não é seu, pô. O seu é só um percentualzinho bem baixinho. Então tu não pode estar metendo a mão naquele dinheiro e fazendo outras coisas que já vai dar errado. Não mexe no capital. Diz o cara, vai dar errado já. Tu vai ter que separar para pagar o teu fornecedor da mercadoria, teus funcionários, se tiver aluguel, ou se for um carinho de lanche na rua, já se livra do aluguel. Mas tem que saber que o dinheiro que entra todo dia não é seu. Seu vai ser só uma beirinha. Aí você já não se enrola. A maioria que a gente vê, o cara começa a gastar dinheiro que não é dele, imagina que seja, aí quando vê ele já dá com o burro na água. É verdade. E você, Vacarinha, além dessas dicas aí do Jandir, teria outras para repassar aí para quem está querendo montar um negocinho, de repente em casa, alguém está parado aí, está pensando em montar alguma coisinha para garantir o seu sustento? Tem que ter muito cuidado com o dinheiro que vai entrando, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, pagar tudo que é fornecedor. Terceiro ponto, fechar a mão, ver o dinheiro sobrado, não gastar, procurar reinvestir. Legal. Reinvestir no mesmo ramo que tu tá. Colocar toda a tua força ali no negócio. Toda a tua força. Meu dia de folga, não existe dia de folga. Minhas férias, não existe. Porque se eu fosse... Começo, né? Mas depois tem que tirar. Se eu fosse tirar todas as férias que eu tenho atrasada, pelo menos daí de bonificação 1 ano e meio, 2 anos. Com certeza o Jandir, mesma coisa. Mais de 16 anos, nós tínhamos uns 3 anos para curtir de férias. Olha que coisa boa. Não é bom, Greg? Então, eu queria um mês só. Tem que ter muito cuidado nisso. Segurar o dinheiro, reter o dinheiro, reinvestir no mesmo ramo. Produto, buscar sempre a melhor qualidade. Mas vai sobrar quase nada. Só que esse quase nada, você não vai precisar fazer campanha de mostrar teu empreendimento. O boca a boca do teu cliente vai mostrar o teu empreendimento, porque é de qualidade, é coisa boa, e você vai fazer movimento em cima disso. Isso é muito persistente. Tu tem que ser persistente, porque se a gente não fosse persistente e não tivesse fé em Deus, quando o dono foi desapropriado em 2009, do lado esquerdo da Tamandaré nós tínhamos parado. Nós tínhamos quase nada de dinheiro, mudamos para o lado direito. Se nós tivéssemos olhado em 2020 a pandemia, o tanto de dívida que a gente adquiriu, que foi 3 milhões e pouco, para mais aí, com uma loja que ia abrir em abril, mas não abriu por causa da pandemia, que foi a João Paulo, nós teríamos abandonado tudo, teria ido embora e teria perdido tudo que a gente tem. Então tem que ter muita fé e muita persistência e vontade de trabalho, mas muita vontade de trabalho. É legal isso que você falou, e eu estava conversando esses dias com um amigo meu empresário, a gente estava falando exatamente isso. Uma coisa é você ter um bom produto, outra coisa é você pôr energia naquilo para você fazer esse produto acontecer. A energia, no caso a força, o trabalho é tão importante quanto o bom produto, né? Isso faz toda a diferença, isso que você disse. Aí com a energia, com a força, você vai trazendo junto a perseverança, claro, a fé em Deus acima de tudo, mas se não tiver essa energia, esse trabalho, realmente vai ficar difícil. Não adianta ter um bom produto se você não pôr energia, trabalho ali. Amor ao trabalho, você gostar do que faz também é um fator bem importante, né? Aí você fica no trabalho, não é aquele trabalho cansativo, né? Quando você gosta do que faz, eu mesmo gosto do que eu faço, então não é nem trabalho, eu trabalho aí 16 horas por dia até hoje, mas é tranquilo. Até hoje, gente, 16 horas por dia. É tranquilo que eu gosto que faço, então para mim não é nem trabalho. O banco de horas dele tá cheio lá. Cheíssimo. Tá cheio. E a vida boa acabou lá no Jardim do Éden. Quando Deus falou do suor do teu rosto comerás, né? Ali. Eu tenho um amigo que diz assim, amigo, descansar só quando a gente chegar lá no céu. Vamos aproveitar que vamos trabalhar. Vou aproveitar que a gente está falando sobre essa parte de estratégia, de negócios, de dicas. Eu queria convidar... A gente está inaugurando hoje um novo quadro aqui, né? Vamos. Queria convidar o pastor Paulo Oliveira para participar com a gente. Ele está falando com a gente aqui, lá de São Paulo.
Seja bem-vindo, pastor Paulo. Olá vocês. Estou aqui assistindo, olhando o programa. Já deu vontade de almoçar, hein? Isso aí. Bem, eu ia apresentar o pastor Paulo. O pastor Paulo, pastor Paulo Oliveira é presidente do TELA. E o TELA, ele vai estar com um evento em Belém do Pará. TELA significa... Eu vou deixar ele falar, né? Pastor, por favor, o TELA, o que é o TELA e qual é a proposta? Perfeito. TELA é um instituto cristão de empreendedorismo. Foi criado há 2 anos atrás. Eu estou presidindo no conselho junto com o Antônio Cabreira e um pastor de Belo Horizonte, que é o Neif, junto com muitos outros pastores, empresários, estudantes. E ele é uma sigla que tem o seu significado nela também. Tecnologia, empreendedorismo, liderança e ação. Então, essa é uma sequência e nós acreditamos que para o Brasil cristão, para o momento de país que nós vivemos, não só interno, mas diante do mundo, nós temos hoje uma tremenda oportunidade de, através de tecnologia, mudar a maneira de fazer negócio. Então, a tecnologia viabiliza um novo tipo de empreendedor. O empreendedor global, o empreendedor digital, o empreendedor que não está apenas pensando no seu raio geográfico de localização, o empreendedor que não está dependendo de um centro tecnológico ou financeiro grande, como sempre aconteceu aqui no Brasil, é São Paulo, Rio, ou então para quem está no interior do Pará, é a capital. E hoje, com tecnologia, isso pode ter uma profunda mudança. E aí, então, o papel de liderança, tanto do cristão quanto da igreja brasileira nesse processo no mundo, já que nós estamos como o segundo maior país cristão do mundo e temos um propósito de pegar um bastão que pertenceu aos Estados Unidos, de empreender para transformar a sociedade, que é o A de ação missionária. Então, assim como há 200 anos atrás, Belém do Pará, famosa pela própria vinda da Assembleia de Deus, né? Gente que vem sem nada na mão, mas com um sonho e estabelece coisas grandes. Então, assim como nós recebemos os Estados Unidos, né? Apesar de suecos da Assembleia vieram dos Estados Unidos, evangelizar nosso país, hoje é a vez do Brasil se preocupar com as nações e, através dos negócios, business as mission, transformar outras sociedades. Então, TELA está aqui, nós vamos estar em Belém do Pará, dias 16 e 17 de março agora, essa semana, para falar como fazer isso e como cada um de vocês pode participar desse movimento que é do Senhor e é global. Eu ia perguntar exatamente isso, pastor. Como é que o evento ele pode colaborar para o sucesso dos empreendedores daqui de Belém do Pará? Tem 2 coisas muito importantes. A primeira delas é abrir os olhos, porque a oportunidade está sempre junta com o risco. Vocês estavam falando aí de como Deus abençoou para a criação desses várias lojas, restaurantes, e como isso cresceu, mesmo sem muita condição. Com certeza teve risco a ser tomado. Teve decisões que poderiam dar errado. Mas junto com o risco, oportunidade. E se você não está aberto, não está entendendo, está enxergando, aí a oportunidade passa. Diz a mitologia que a oportunidade é uma figura que é uma franja, ela tem cabelo aqui na frente e é rapado atrás. Por isso que diz que a oportunidade se agarra pelos cabelos. E quando ela passou, você já não consegue mais pegar. Você tem que enxergar antes dela chegar que aquela oportunidade virá e você tem que aproveitar. A frase que eu digo sempre nos nossos encontros, né? Para estar no lugar certo, na hora certa, é preciso chegar antes. E o problema de chegar antes é que não é a hora certa. Mas eu quero dizer para vocês que com certeza o Brasil é um lugar certo. Então, a primeira parte do TELA é abrir os olhos para a oportunidade que nós estamos tendo. Talvez você nunca tenha pensado num negócio que é global. O brasileiro não pensa global. Diferente do israelense, de um indiano, de outros países que sabem que o seu mercado é o mundo. Nós temos oportunidades globais acontecendo. Tivemos um corte aqui. O pastor Paulo está falando de São Paulo, ao vivo pelo Zoom. E como cortou, vamos voltar aqui para o Vacarim e para o Jandi. Gente, aproveitando, Wellington,
reforçando aí o Tela, então, agora, dia 16 e 17, né? Isso. Tela 16 e 17, você que quer fazer inscrição, você vai entrar no site www.telanegociosemmissões.com.br e você vai fazer sua inscrição lá. Quem é estudante vai pagar meia. Então, legal. é uma oportunidade extraordinária para o estudante também. Está aí na tela da gente para você ver quem vai estar ministrando. São empresários, CEOs de multinacionais que vão estar compartilhando conhecimento com os empreendedores aqui de Belém do Pará. Muito bom. Jandir, Vacarim, nós queremos agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui com a gente, contar um pouco da história. É um prazer receber vocês aqui e já está aberto o convite para voltar em outras oportunidades, falar um pouco mais de negócios aqui com a gente. Uau, acabou, né? Ufa! Jandir tá na expectativa. Não é a minha praia muito nesse negócio de microfone e tal, mas a gente vai sair bem, quebrando. vai sair bem. Vai quebrando as fronteiras. Quando o Greg não vier, eu vou convidar você para vir aqui apresentar junto comigo. Olha aí, ó. Foi um prazer também pra gente estar aqui. Isso é muito bom. A parceria com a Boas Novas já tem aí, eu já falei na outra reportagem, 12 anos para 13, então Boas Novas é a missionária que evangeliza um de cada vez. Verdade. Vacarim. É isso aí, temos mais aqui a agradecer o convite. Somos muito gratos aí pelo convite, por vocês estar divulgando a nossa marca, a gente fica muito feliz. E indo até a nossa loja, sempre eu vejo vocês por lá, a gente fica muito feliz, poder abraçar, apertar a mão e agradecer. A gente é muito grato aí e tendo oportunidade, sempre à disposição das Boas Novas. Muito obrigado. E esse bate-papo me deu fome, hein? Bora lá? Vamos lá. Vamos finalizar orando? Vamos. Amém. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar, Senhor, por esse momento, pelo teu cuidado, Senhor Jesus, por ouvir, Senhor, mais uma história edificante, Pai, que nos motiva, Pai, a acreditar, Pai, que Tu tens o melhor para o Teu povo, Senhor Jesus. Basta que a gente se coloque à disposição, Senhor, e ouça a Tua voz. Quero Te apresentar, Senhor, a vida do Vacarim, do Jandir, Pai, a Boi de Ouro, Senhor, que Tu possas continuar abençoando, Deus eterno, que eles possam entender, Pai, todo o tempo que eles são mordomos, Pai, que aquilo ali pertence a Ti, Senhor, e Tu deixa eles para eles administrarem, Senhor Jesus. Prospera, Senhor Jesus, a vida dos nossos irmãos. Aquela pessoa, Pai, que está nos assistindo, nos ouvindo também, Senhor, quero Te pedir, Pai amado, que Tu possas orientar, direcionar, Pai, para que a vida profissional dele, Senhor, seja uma vida de bênçãos e de vitória, Pai amado. No Teu nome nós Te pedimos isso. Amém e amém. Greg Soares. Fechamos, amigo. Segunda que vem estaremos de volta a meio-dia. Apoie na sua agenda, marque esse encontro e vem com a gente. MarketCast, vida, negócios e propósito. Até lá. Até lá.